secretário, também tesoureiro ao mesmo tempo, durante os 4 anos, entrou em 41. E em 44 ele passou a ser professor. Ocupou docência durante 33 anos, incluindo o período em que lecionava o mestrado. Era o historiador que conhecemos, de boa estirpe. Ele escreveu as Histórias Batistas do Brasil. E escreveu também as Histórias Batistas, um volume menor, Batistas em geral. Tem um livro dele, uma tese, da ceia à transubstanciação. Devem ler esse livro. E há outros livros, sua pena ilustre. E é jornalista, boa água, com peso, já foi redator de muitos jornais. Começou com o Jornal de São Paulo, mais de 40 anos, vai para 50 anos. Foi chamado em 1964 para ser redator do Jornal Batista, de modo que o jornal está em suas mãos desde aquela época. A nação confiou essa grande tarefa, essa grande responsabilidade. Os batistas têm se sentido alegres pela sua firmeza em conduzir o grande paladino Batistas Brasileiros, o maior jornal da América Latina, um jornal evangélico. Outros têm boa tiragem, mas só saem mensalmente. É o único que sai semanalmente. É pastor também há mais de 40 anos da Igreja do Rocha, onde ele foi ordenado. E é para nós um privilégio tê-lo aqui. Foi professor dos nós aqui. Não só lecionou História Eclesiástica, como também várias outras matérias, quando é necessário naquele período. Professores polivalentes. É com real satisfação vou passar a palavra ao ilustre redator Jornal Batista para trazer a sua mensagem nesta manhã. É uma boa ideia, uma boa ação promover um culto como este e uma exposição como aquela que vai ser inaugurada daqui a pouco. Porque nós devemos, de quando em quando, recordar os nossos heróis, aqueles que, humanamente falando, construíram a denominação batista do Brasil. Entre eles, em posição preeminente, está o Dr. Manuel Aquilino de Souza. Eu me sinto muito honrado por ter sido convidado para falar nesta hora. Sinto apenas que disponho de 15 minutos, não será possível, o reitor aí atrás, você que vem mais. Acontece que eu raramente improviso. Eu preparo as minhas mensagens de acordo com o tempo que me dão. Em todo caso, quem sabe, se empolgado pelo assunto, eu vou além dos 15 minutos. De qualquer maneira, para falar de uma vida como a do Dr. Manuel Aquilino de Souza, seriam necessárias horas. E eu não estou em condições, não estaria em condições de dizer tudo quanto seria necessário, porque o que eu sei do Dr. Aquilino se passou do lado de cá da Bahia. E no âmbito nacional, do lado de lá da Bahia, o seu pastorado extraordinário
esse eu não conheço suficientemente. Seria necessário uma verificação demorada dos pastos daquela igreja. Mas deixemos essas introduções para entrar no assunto. Um grande escritor norte-americano, William Phelps, escreveu nas suas memórias que muita gente pensa que um intelectual não tem uma vida suficientemente excitante para ser recordada. E nas memórias dele, um grosso volume de umas 500 páginas, ele demonstra que um intelectual tem muita coisa excitante. Dr. Avelino era um intelectual, mas era também um pastor, um intelectual pastor. E há tanta coisa excitante na sua biografia que justifica aquela minha declaração de que precisaríamos de horas para rememorar direito a sua existência. Vamos ver, entretanto, o que é possível. Um caipira baiano, nascido em 1886, 10 de novembro, uma data para mim muito fácil de guardar, porque, além de ser a data do nascimento de Calvino, é infelizmente a data do início do Estado Novo. E eu, como antigetulista histórico, não posso esquecer essa data. Em 10 de novembro de 1886, então, nasceu no interior da Bahia, Manuel Avelino. Não havia grandes perspectivas para a sua vida. Inteligência ele tinha, inteligência rara, mas o ambiente era pobre, a família era pobre, mal pôde fazer o curso primário, empregou-se em uma venda, era caixeiro. Como o que recebia da venda não era suficiente, vez por outra ele trabalhava com mascate. Eu acredito que a grande maioria aqui do auditório não sabe o que é mascate. Isso são coisas do meu tempo. Mascate era um personagem que punha um baú nas costas e saía vendendo coisas pelas estradas do interior. Os sírios, chamados impropriamente de turcos, se notabilizaram nesse mistério. Mas Manuel Avelino, sem ser sírio nem turco, também foi mascate. Ele tinha capacidade para isso, uma grande capacidade de comunicação. E aí, pelos 20 anos, embora a família fosse católica, ferrenha, ele se converteu. Foi batizado por um veteraníssimo do trabalho batista, o pastor Alexandre Freitas. Convertendo-se, ele vai aplicar a sua inteligência, a sua capacidade de comunicação na pregação do Evangelho. Um pregador leigo, um jovem pregador leigo que cooperava com o pastor que o batizou na visitação às congregações e pontos de pregação rurais. Ele estava com 24 anos quando chegou lá o famoso Salomão Ginsburg, o judeu errante no Brasil. Salomão Ginsburg estava ciceroneando e interpretando o Dr. T.B. Ray, que era o secretário da Junta do Richmond, visitando o campo missionário. O jovem Manuel Avelino chamou a atenção dos dois. Salomão tinha a grande capacidade de descobrir líderes. E o doutor Rey, que não entendia português, também achou extraordinário o comportamento daquele jovem. Não demoraram muito para convencê-lo a vir estudar no Rio de Janeiro. Os patrões de Manuel Avelino lhe ofereceram até sociedade, porque não podiam perder a sua capacidade de vender coisas. Mas agora ele tinha um
Seminário Batista do Rio. Aqueles que se encaminhavam para o seminário faziam também as matérias do curso ginasial. Ele fez assim os 2 cursos. A primeira turma de bacharéis em teologia do Colégio e Seminário Batista do Rio, em 1916, foi a turma dele. E em 1917 ele completou um mestrado em teologia. Havia naquele tempo também mestrado. Havia, aliás, excelentes professores para darem essas aulas de mestrado naquele tempo, de modo que, embora o curso mais tarde tivesse sido descontinuado, naquele tempo havia razão para mantê-lo. Eu fico pensando em como seria Manuel Aquilino naquele tempo, 1917. Há uma pessoa que sabe muito bem como era Manuel Aquilino naquele tempo. Ele era o líder do grupo. Ele não tinha um porte apolíneo como o seu amigo e companheiro Ricardo Petrovski. Ele era baixo, atarracado, um belo tipo de sertanejo baiano, forte e impressionava. Eu digo isso por referência dos contemporâneos seus, que eu conheci mais tarde. Nunca conversei com Dona Eva sobre isso. O fato é que ele impressionou fortemente a filha da patroa. Isto é, a patroa é a Dona Delfina, que dirigia o internato do colégio. Noivado e casamento se verificaram. Antes disso, entretanto, houve a consagração, em 1916, o primeiro pastorado na Igreja de Bom Sucesso, aqui no Rio, e a primeira eleição para a presidência da Convenção Batista Brasileira. Interessante, um jovem recém-formado pelo seminário, solteiro ainda, eleito presidente da Convenção em 1918. Isso diz alguma coisa do personagem, de quem ele era e que influência ele exercia. Posteriormente, ele foi presidente da Convenção 6 outras vezes, e algumas vezes em situações dramáticas da vida batista brasileira. Muitas coisas impressionam na vida de Manuel Aquilino de Souza. Uma delas é essa liderança denominacional. Começando com a presidência da Convenção em 1918, depois, em 1925, na Convenção das primeiras bases de cooperação, ele foi presidente de novo, e outras vezes até 1945, quando foi presidente pela última vez. Nessa convenção, eu fui o secretário e trabalhei ali junto dele durante todo o tempo. Como presidente da convenção, como secretário executivo e depois presidente da Junta de Missões Nacionais, como presidente por muitos anos da Junta de Escolas Dominicais da Mocidade, atual JUERP, secretário executivo da Junta Patrimonial, e em diversas outras comissões e delegações, ele foi um líder da denominação, um destes homens que marcaram a vida batista brasileira. Além disso, ele foi professor. Quando eu cheguei ao seminário em 1937, havia um corpo docente constituído de 3 pessoas. O diretor do seminário, Djalma Cunha, o doutor Antônio Mesquita e o doutor Manuel Aquilino. Estes formavam o corpo docente do curso teológico, porque havia também uma aula de inglês e uma aula de música, até música estudei nesse seminário. Mas eu não conto essas duas coisas, não só porque eu não me considero formado em música, mas porque não era matéria do curso teológico. Então, o corpo docente naquele ano de 1937 era estes 3. Os 3 dividiam todas as matérias do currículo. O doutor Abilino foi meu professor de
lógica, de psicologia, de homilética e de teologia pastoral. E é especialmente como professor de teologia pastoral que eu recordo. Se bem que no momento eu estou recordando que depois de ter sido aluno do Dr. Manuel Avelino por 4 anos, eu fui professor do seu filho, que aqui está. E esse brilhante aluno meu, o atual pastor Samuel de Souza, atrapalhou um bocado a minha vida como professor. Porque eu tinha o costume de dar aulas andando. Eu era peripatético, andava para lá e para cá. O Samuel sentava no primeiro banco. Um dia ele disse: professor, você podia ficar parado? Eu estou tonto. De modo que, depois daquela observação, passei a andar menos. Não me vinguei no aluno daquilo que eu, porventura, tivesse sofrido como aluno do Dr. Avelino, porque não havia sofrimento. As aulas do Dr. Avelino eram muito boas, muita camaradagem. Éramos tão poucos naquele tempo, tão poucos que podíamos sentar em roda de uma mesa enquanto ele de pé dava a sua aula. Mas, como disse, especialmente como professor de teologia pastoral, é que ele me impressionou. Já tinha naquele tempo uma experiência de mais de 20 anos de ministério. Tinha muita coisa para comunicar aos alunos e esta experiência num professor desta matéria é de um valor insuperável. Fico a pensar na dedicação daquele professor, morando em Niterói, com outras atividades na denominação. Nunca teve carro. Subia essa ladeira. Ele deve ter subido essa ladeira do seminário mais de 40 anos. Primeiro como aluno, depois como professor. Era também professor do colégio durante algum tempo. Mas não faltava a aula nenhuma. Tinha as suas aulas sempre bem preparadas para comunicar a sua sabedoria, os seus conhecimentos aos alunos. Lamento, como já dei a entender, não poder conhecê-lo melhor como pastor. Tive poucas oportunidades de visitar a primeira igreja de Niterói. Tenho a impressão que fui eu que dei a ideia da compra do edifício ao lado que estava em construção. Uma das visitas que fiz à igreja, convidado por ele para pregar. Porque, pelo menos, ele me disse que ninguém tinha dado essa ideia ainda. O edifício foi finalmente comprado, o doutor sabe. Naquela igreja, ele lançou os fundamentos, as bases, e construiu o templo, da que é hoje a maior igreja batista da América Latina. Devem ter sido extraordinárias as suas experiências como pastor daquela igreja, no trato com as ovelhas. Muita coisa ele nos contou em classe, mas eu não tenho as referências organizadas no meu pensamento. Há algo mais a dizer. Aquele jovem baiano era um poeta nato. Não ficou claro para mim, quando ouvi o Dr. Nilton, sobre se ele escreveu o hino 384 naquela ocasião. Mas essas coisas não aparecem de repente. As melodias escritas pelo Dr. Avelino, que constam do nosso cantor cristão, são das melhores que temos. Ele é o maior inólogo dentre os batistas brasileiros. Temos no cantor 29 hinos que foram escritos por ele. Mais uma vez em classe ele
confidencial aos alunos que não entendia nada de música e que não sabia cantar. Talvez fosse modesto, porque eu estava pensando, quando eu rememorava essas coisas, que para escrever a letra do hino 52, depois vocês verifiquem, para escrever a letra do hino 52 era preciso conhecer música. Porque não é somente fazer a poesia e adaptá-la a uma música conhecida. Ali é muito mais do que isso, como todos poderão verificar. Os hinos que ele escreveu são hinos que a gente guarda de cor. O 385 que nós cantamos hoje é um dos hinos favoritos para as nossas introduções devocionais nos cultos das nossas igrejas. O hino que ele escreveu para casamento é o único que temos. Há um outro, mas eu não acredito que ninguém cante. Aquele hino União Vital tem sido cantado em muitos casamentos, realmente é lindo. Escreveu um hino para a inauguração de templos, que é praticamente também o único que existe no nosso cantor para essa efeméride. Ele escreveu um hino para a consagração de pastores. A música parece que não é muito agradável, o hino é pouco cantado, e é pena, porque a letra, como todas as letras do Dr. Avelino, é uma letra muito significativa. Vale a pena examinar esse hino 570, se não me engano, do nosso cantor. Nessas condições, nós podemos repetir com relação ao Dr. Manuel Avelino de Souza um texto que eu poderia ter lido no início, mas não me ocorreu. Aquele texto do capítulo 11 de Hebreus fala de Abel, ainda morto, mesmo morto ainda fala. O Dr. Avelino fala através destes hinos. As suas mensagens continuam a ser transmitidas para nós que cantamos estes hinos e procuramos sentir o que aquelas palavras dizem. E não deixa de falar, naturalmente, através daquele magnífico templo da primeira igreja batista de Niterói. Na Catedral de São Paulo, em Londres, há uma efígie do seu arquiteto, Christopher Wren. E abaixo da efígie está escrito: "Se monumentum requiris et conspice", que em linguagem de gente significa: se procuras o seu monumento, olha em torno. Um dos monumentos do Dr. Manuel Avelino de Souza é aquele templo que lá está, a maior igreja batista da América Latina. Outro monumento é o livro que ele escreveu e que precisa ser reeditado, o único livro que temos de teologia pastoral, pastor. Fez uma tentativa no terreno da homilética, publicando uma coletânea de sermões. Acredito que vale a pena para o professor de homilética de hoje preparar uma segunda coletânea para que o nosso povo saiba o que os nossos pastores estão pregando agora. Livros ele deixou estes dois, o pastor e os sermões do culto batista. Agora, hinos 29. Aí está, ou aí estão as suas lembranças permanentes para a nossa edificação hoje. E agora vai falar o pastor Samuel de Souza, pastor da Igreja Batista em Cá, em Niterói, do filho do Avelino. A minha palavra naturalmente será uma palavra de agradecimento a Deus pela bênção da vida do pastor Avelino, pelas grandes e privilegiadas horas que eu pude conviver com ele, e que a denominação batista no Brasil
na palavra do pastor José dos Reis Pereira, do pastor Avelino de Souza, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida. Só gostaria de fazer aqui trazer uma palavra em relação à mensagem do pastor Reis, quando ele se referiu a mim como brilhante nos estudos aqui no seminário. Talvez eu fosse mais de dar trabalho aos professores quando fazia aqueles trabalhos que vocês também fazem hoje, porque gostava de fazê-los com muita dedicação, de modo que eu respondia quase sempre os meus trabalhos com 200, 300 folhas de papel ao máximo, de modo que os professores tiveram trabalho comigo. Mas quando me consagrei ao ministério, meu pai escreveu na Bíblia que ganhei na consagração, e escreveu em caracteres do grego o primeiro versículo do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, que tem estas palavras: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Eu espero que aquele conselho que o meu pai me deu no dia da minha consagração com este versículo seja também para todos aqueles que estão aqui nesta casa e se preparam para o ministério, seja ele para o ministério ocupado pelo pastor, seja ele ocupado pelo ministério que mulheres santas realizam na causa do Senhor, que este pastorado, que este episcopado seja realizado com este caráter de excelência que foi visto na palavra de Deus e que sem dúvida marcou o ministério do pastor Avelino e sem dúvida marcará o ministério de todos aqueles que com oração, com dedicação e com amor às almas perdidas realizarão o seu próprio ministério. Que Deus nos abençoe. O Dr. Jerry Key, que é o diretor atual do Centro História Viva, também comunicado. Mas tem o pastor Valmir, que está coadjuvando, de modo que o Valmir e o pastor Roberto Luiz Gomes trabalharam afanosamente para que tivéssemos esta exposição. Há uma equipe, pelo menos 2 nomes, que quero ressaltar aqui. Trabalharam bastante. Ontem eram 11 horas, estavam lá, depois soube e ficaram até as 2 da manhã. Eles estão cansados. Mas o trabalho ali está, pode depois examinar, ver, os curiosos poderão ver então a exposição. Vamos cantar o último hino e teremos oração gratulatória
as pessoas cujas vidas têm sido tocadas e marcadas, não apenas durante a vida dele, mas mesmo sendo morto, continua falando, continua abençoando através dos hinos, através de vidas influenciadas, levadas a Ti. Pedimos-te, Senhor, que Tu abençoes ricamente a família de todos nós, para que possamos, sabendo mais desta herança que nós temos, que possamos valer e possamos também estender esta influência a muitas outras pessoas. Que cada Senhor, possa cumprir integralmente o ministério que Tu nos deste. Em nome, por amor de Jesus. Amém. O que ele tem que pegar lá no áudio? Meus irmãos, nós queremos chamar a atenção de todos agora. Vamos ouvir a palavra do Turki, que é o diretor do Centro História Viva. Bem, estamos muito contentes com o interesse na vida do Dr. Manuel Abreu de Souza, pela presença de todos aqui da família que puderam estar hoje. Eu gostaria especialmente de agradecer ao pastor Valmir, que é o assistente administrador deste departamento, além de outros. E não sei se ele tem alguma palavra, porque foi ele que organizou realmente, que foi buscar esse material para a exposição. E o pastor Roberto também colaborou, muitos outros têm estado aqui ajudando para que pudéssemos chegar a este ponto, a respeito da vida e obra do pastor Manuel Abreu de Souza, pastor Valmir. Nada disso seria possível sem a cooperação muito grande que recebi da família, que forneceu quase que 80% de todo o material que dispomos. A eles a nossa gratidão pela boa vontade em cooperar. E aos cooperadores que fizeram possível também esta exposição. Davi, que andou comigo aí em vários lugares do Rio de Janeiro filmando, entrevistando, e o pastor Roberto, que virava noites para fazer possível esta ocasião, e todos os nossos cooperadores, em torno de 6. A nossa gratidão. Vocês possam aproveitar bem. O vídeo tem duração de 20 minutos, nós vamos passar agora. A princípio, uma avant-première para a família. A família então vai poder assistir essa primeira exibição e posteriormente os alunos então poderão assistir. A exposição ficará aberta todos os dias de 10 às 12 e de 16 às 20 horas. Quero agradecer este grande evento da minha vida,
porque hoje os irmãos que tiveram tanto cuidado de confeccionar esta exposição, eu seria incapaz de deixar de agradecer. Por isso eu estou aqui feliz, alegre, porque meu marido não está aqui, mas ele está no céu, junto com os outros amigos dele, os redimidos no Senhor. Então eu dou graças a Deus e agradeço a todos que concorreram para este dia tão, não digo triste, mas festivo, alegre, porque é uma relembrança do meu passado também, porque eu estive nesta casa estudando durante 7 anos. Eu morei aqui nesta casa. E se eu fosse contar a todos as coisas que eram daquele tempo e as coisas que são de hoje, os irmãos iriam até achar graça. Mas nós não estamos aqui para fazer graça. Nós estamos aqui para dar graças a Deus pelo que vocês têm feito. Quem conheceu o seminário no meu tempo acha muita diferença no de hoje. Eu estava dizendo, quando eu vim para o seminário, em 1911, mais ou menos, 17, que eu me casei aqui encontrei meu marido, mas naquele tempo era diferente. Ninguém encontrava marido aqui não, porque era proibido. Não dava conta. Eu morava no internato, no externato, porque não havia internato de moças. Então eu fiquei morando com minha mãe. Se eu estou demorando muito, o senhor me desculpe, mas eu sou assim mesmo. Aí, o que vai fazer? Aí quando cheguei aqui, eu fiquei morando aqui com a minha mãe. Então era tão diferente. Eu me lembro aqui dos primeiros seminaristas, eram letos, eram umas pessoas letas. Não tinha muito brasileiro, não tinha, eram poucos. E eles capinavam. Aí vocês hoje não capinam, não fazem nada. Capinavam, faziam outra coisa. Falavam as frutas que tinham lá. Eles roubavam as mangas e as outras, que tinha muitas mangas, muitas coisas, muitas frutas. Então eles também ajudavam. Ajudavam na enxada e ajudavam na boca. Então era muito bom para eles. A minha mãe gostava muito de horta. Tinha uma grande horta aqui que serviu muito bem para os seminários comerem. Porque naquele tempo era uma pobreza terrível. Eu conheci alguns seminários que, me desculpe, mas eles não tinham camisa. Eles tinham só a frente da camisa. Eles não tinham meias. Eles só tinham o cano da meia. Aí os senhores veem que o negócio era difícil. E a minha mãe, ela se desdobrava. Ela comprava o saco. Eu acho que eu estou passando a hora, né? Comprava os sacos, ela fazia aqueles sacos ficarem bonitos e fazia lençóis, fazia coxas, fazia tudo para aqueles seminaristas pobres, que naquele tempo não era tanta riqueza como hoje. Naquele tempo era pobreza mesmo. Mas graças a Deus foi uma época muito bonita, muito boa que eu passei aqui, ao lado daqueles primeiros seminaristas. E eu dou graças a Deus por esta hora, e se eu fosse falar aqui a vida toda eu falava mesmo. Então, para que os irmãos tenham outras coisas para fazer, eu vou pedir desculpa de eu ter me autorizado a mim de me meter aqui no meio, porque o senhor sabe que eu sou faladora. O que eu vou fazer? Eu tenho esse dom de falar, então eu vou falar. O senhor me desculpe. O senhor presidente aqui, senhor doutor. E assim declaramos